Oi pessoal, eu sou a professora Bárbara, a professora de vocês de História do primeiro ano. Essa aqui é a nossa aula 53, mas essa vai ser uma aula diferente. Por quê? Porque a gente está na Semana do Conhecimento. Então nós vamos ter temas dos quais a gente vai retomar, nós vamos falar então sobre algumas coisas em especial. O nosso tema da Semana do Conhecimento de História é o seguinte: a gente vai falar sobre a cultura afro-brasileira aqui no nosso estado, falando um pouco sobre as histórias e a memória afetiva das pessoas. Mas antes de a gente falar sobre a nossa aula, bom, não quero que vocês esqueçam de fazer o registro de vocês no Classroom, porque a Semana do Conhecimento está rolando, mas vocês têm que ir lá, clicar no primeiro link e responder a chamada de vocês. E nós estamos aqui, quem vai acompanhar a gente toda a nossa aula é o Natan, né? Vai estar aqui com a gente. E agora a gente então vai lá para a nossa aula. Bom, primeiro para a gente saber do que se trata, o que a gente está estudando nessa aula, né? Quais são os nossos objetivos? Por que a gente está vendo sobre esse conteúdo? O primeiro é compreender como as fontes históricas elas são importantes para nós conhecermos a nossa história, para nós conhecermos como é que, né, como que esses dados eles vão contar sobre a nossa vida. E também para aprender a importância das fontes históricas para a compreensão da cultura afro-brasileira aqui no nosso estado. Mas a gente tem que retomar algumas coisas que a gente já estudou, que vocês já estudaram, vão estudando em história, alguns conceitos que são muito importantes, né? Que são sobre os fatos e os processos históricos. Quando a gente estuda história, a gente vai vendo, né, como que os historiadores, como que esses caras, eles vão saber o que aconteceu há 100 anos atrás, 200 anos atrás, como que eles conseguem obter essas informações? Primeiro, a gente tem que estar ligado que os fatos históricos, eles são acontecimentos ocorridos em um determinado tempo e espaço. Ele pode ser de curta, de longa duração, de média duração. Aqui tem um exemplo bem legal para vocês sacarem o que é um fato histórico. Por exemplo, a Lei Áurea. A Lei Áurea, ela é um fato histórico. Por quê? Ela aconteceu em um determinado tempo, né, no dia 13 de maio de 1888. E ela tem um local, né, tem um espaço específico, ela ocorreu no Brasil, isso é um fato histórico. E nós vamos ter também os processos históricos. Eles já são tipo uma sequência de fatos, são vários fatos que vão ocorrendo em permanências e rupturas. Por exemplo, aqui, a gente volta lá na Lei Áurea. A Lei Áurea, então, ela foi um fato histórico que ocorreu em uma determinada data, em um determinado lugar. Mas existe um processo histórico todo que envolvia esse acontecimento, esse fato que foi a lei. Então, antes disso nós tivemos lutas dos escravizados pela sua liberdade, a luta abolicionista, nós tivemos também como é que esses escravos, né, libertos já foram tratados pela sociedade. Isso é um longo processo para a gente chegar até esse determinado fato. E juntos, nos fatos e nos processos históricos, vão estar os sujeitos históricos. Quem são os sujeitos históricos? Nós somos os sujeitos históricos. São os indivíduos, são os grupos, são os movimentos sociais que vão movimentar a história. Bom, no caso da Lei Áurea, por exemplo, nós temos como um sujeito histórico a Princesa Isabel, nós temos os escravos que lutaram pela sua liberdade e que foram libertos. Nós vamos ter, então, um número bem grande de pessoas que participaram desse processo histórico. E, para investigar os fatos e os processos, os sujeitos históricos, o historiador ele vai utilizar o seguinte: fontes históricas. Mas o que é essas fontes históricas? Muito simples, gente. São testemunhos das pessoas, ou seja, também podem ser dados orais. As pessoas vão falar, vão contar as suas histórias, os seus relatos, como é que tudo aconteceu. E fontes também podem ser, olha só, documentos escritos, podem ser artefatos, podem ser roupas, podem ser fotografias. Então, são vários objetos, adornos, são elementos materiais e imateriais, como nós vamos ver. São através das fontes que se reconstrói e que se reconta a história, né? A nossa história.
E na nossa aula de hoje, então, nós vamos estudar o seguinte: como é que as fontes históricas elas vão nos ensinar, como que elas podem nos ensinar sobre a cultura afro-brasileira e como que a gente pode aprender muito também sobre a história do nosso estado, né, do nosso país, contando com essas fontes. Bom, o que são, então, a gente já viu o que são as fontes históricas. Existem dois tipos de fontes históricas. Existem as fontes históricas materiais, que podem ser jornais, cartas, fotografias, pinturas, revistas, livros, textos. E nós temos, existem também as fontes que são evidências imateriais. Gente, imaterial é aquilo que é intangível, aquilo que a gente não tem, ele não é palpável, né? Mas a gente sente ele, a gente vive ele. Uma fonte imaterial, por exemplo, ela pode ser um samba, ela pode ser o modo como as pessoas manifestam as suas crenças, como as pessoas dançam, como elas vão fazer determinadas manifestações culturais. A gente vai ter alguns exemplos depois, vocês vão ver isso melhor. Bom, aqui a gente tem, por exemplo, algumas fotos de fontes materiais. Uma ponta de flecha arqueológicos, os arqueólogos utilizam muitas das fontes materiais para desenvolver as suas pesquisas. Nós temos aqui, por exemplo, uma réplica, né, uma imagem do documento da Lei Áurea. Então, é um documento que mostra a importância daquele determinado momento, daquele fato histórico. E eu tenho aqui, veja só, eu trouxe uma foto da minha família, que ela vai contar também, ela é uma fonte importante para contar a história de como as minhas gerações, como é que a minha família, onde ela vivia, no que ela acreditava, onde ela visitava. Bom, nós também temos as fontes imateriais. Trouxe aqui para vocês duas imagens para vocês entenderem o que são essas fontes imateriais. Então aqui a gente tem um altar, onde vai mostrar as crenças religiosas, no que as pessoas acreditam. E nós vamos ter aqui também uma pintura que representa a capoeira. A capoeira é uma fonte imaterial, porque as pessoas elas vão então se manifestar através dessa luta, dança, né? E vão expor as tradições, né? Bom, a gente já fala mais sobre isso. Antes, eu quero que vocês leiam com atenção o quiz e a gente já retorna para ver qual é a resposta correta.
Então, vamos ver qual é a alternativa correta do quiz? Bom, a pergunta era, cite 2 tipos de fontes históricas e a resposta correta era a alternativa A, materiais e imateriais. E nós vamos agora para a continuidade da nossa aula. Bom, as histórias e a memória afetiva nas fontes. Essas evidências materiais e imateriais, elas vão então fazer o quê? Elas vão auxiliar o historiador na maneira dele compreender como os indivíduos, os grupos, como eles viviam, como eles vivem, quais são os comportamentos deles, né? Bom, esses documentos, objetos, roupas, fotografias, receitas de comida, pinturas, cartas, elas vão se tornar vestígios da nossa história. Eles vão contar sobre como nós vivemos, como os nossos parentes viveram, como as gerações passadas, como as tradições vão sendo construídas. Veja, as fontes, elas estão no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Um lugar que guarda essas memórias, né, essas fontes e vai expor para todo mundo é o museu. Vamos visitar então um museu em Paranaguá, que é o MAI. O MAI, ele é um museu de arqueologia e etnologia da Universidade Federal. Ele está localizado em Paranaguá e a gente vai dar uma olhada como é que essas fontes materiais e, de certa maneira, também representando a imaterialidade, vão estar expostas no museu. O MAI, ele é um museu que está localizado num colégio jesuíta que foi construído, gente, começou a sua construção no ano de 1682. E só a partir de 1958 que ele começa a exercer a sua função museal. Bom, aqui a gente tem uma imagem, né, da parte interna do museu. E a gente vai ver em destaque, né, algumas coisas que remetem à cultura afro-brasileira. Vamos lá, gente? A gente vai ter então agora um contexto diferente. A gente vai visitar esse museu. Essa é uma aula externa, quero que vocês prestem atenção e vejam a riqueza do acervo dentro desse museu. Vamos lá? Oi, pessoal! Olha só aonde a gente está. A gente está visitando novamente o Museu de Arqueologia e Etnologia de Paranaguá. Esse é um museu que ele é organizado e cuidado pela Universidade Federal do Paraná, mas ele está localizado aqui no litoral, né? E a gente, na verdade, continua falando sobre os objetos. A gente está vendo nessa nossa aula como os documentos, as indumentárias, as roupas, os objetos, como eles contam tanto sobre a nossa história. Aliás, os historiadores eles fazem isso o tempo todo, eles vão pegar esses documentos e eles vão, através desses documentos, vão acabar descobrindo como é que as pessoas viviam em um determinado período, como é que elas se alimentavam, como elas pensavam. E nós estamos aqui no museu exatamente para a gente ver como as pessoas viviam, né? Esse aqui é um museu onde ele vai mostrar especialmente como é que as culturas populares, como os indivíduos vivem, como eles pensam, como eles se divertem. E o que nós vamos ver aqui? Então, nessa nosso passeio, nós vamos ver como é que esses objetos, eles falam sobre a nossa vida. E é disso que a gente já vai ver. Bom, então nós vimos, né, nessa nossa visita no museu, qual é a importância desses objetos, dessas fontes materiais e imateriais. Então, a gente vê que esses diversos elementos materiais e imateriais, eles são parte importante das nossas vidas. Aqui, por exemplo, eu trouxe uma imagem de uma festa junina. Quem é que nunca foi numa festa junina? E as festas juninas, elas representam, elas são fontes muito importantes para mostrar não só a questão de músicas, mas de danças, ela também vai mostrar como as pessoas se alimentam, vão trazer tradições culturais do nosso país. E nós vamos agora voltar novamente para o museu e dar uma olhada naquele acervo. O que será que tem exposto lá? O que a gente vai aprender sobre essas fontes materiais que estão dentro do museu?
Bom, e a gente está aqui em uma parte do museu que vai contar um pouco sobre como esses objetos, como esses documentos, eles fazem parte da nossa história mesmo. Essa aqui é uma parte destinada para os brinquedos e para as brincadeiras. Quem é que nunca teve lá, foi lá mexer na gaveta da casa do pai, na casa da avó e dos tios e não encontrou algum brinquedo lá antigo em que o seu pai, a sua mãe, os seus avós brincavam? A gente está falando aqui sobre, nessa nossa aula, como os documentos, como os objetos, como as roupas, como aquela foto, como elas são importantes para contar sobre a nossa história. Elas contam como a gente viveu, elas contam como os nossos pais viveram, o como é que as pessoas elas se alimentavam, como elas se vestiam. E aqui nessa parte do museu, ela está realmente destinada para isso, para mostrar como esses brinquedos eles fazem parte, da história das pessoas. A gente vai ter aqui algumas bonecas, e essas bonecas elas são bonecas de pano, ou seja, eram feitas à mão. Nós vamos ter um estilingue, onde as crianças brincavam com o estilingue. Nós vamos ter também vasinhos, potinhos onde se brincava de fazer comidinha. Nós temos bonecas feitas de espigas de milho. Todos esses brinquedos, eles vão fazer parte, então, de como as pessoas viviam e vão fazer parte principalmente da memória afetiva das pessoas. Como as pessoas elas vão ver aqueles brinquedos e elas vão lembrar como elas viveram. Bom, pessoal, então, a gente vendo esse acervo, esse rico acervo do museu, nós vimos que até mesmo aquele brinquedo que era da sua infância, ele vai contar, ele vai ser uma fonte importante para colocar como evidência como é que você vivia, Na história, a gente vai ver os brinquedos como uma importante fonte para contar a sua história. E olha só, você é o sujeito dessa história. Bom, como a gente vai falar, então, sobre essas fontes e como essas fontes vão ser importantes para a gente entender a cultura afro-brasileira? Como é que isso se aproxima, Bom, a gente viu a importância dessas fontes materiais para reconstruir, para contar a história de indivíduos, de grupos, de movimentos. Mas será que o processo de construção da memória é idêntico para todos os indivíduos? Será que na sociedade, ao longo da história, todos os indivíduos tiveram as suas histórias contadas? Será que todas as fontes foram reveladas? A história da cultura afro-brasileira, olha só, ela acabou em determinados momentos da nossa história aqui no Brasil e do nosso estado, recebendo uma atenção menor, Ela vai ser muitas vezes até negada. E é a partir do século XV, com a chegada dos europeus no continente africano, que alguns grupos eles vão passar a defender a hierarquização, Mas como que isso tudo vai acontecer? Olha só, quando os europeus chegam no continente africano, eles vão defender a ideia de que sua cultura ela era superior, ela era melhor. A gente vai chamar isso de etnocentrismo. E o etnocentrismo, ele vai acabar colaborando para fazer com que as pessoas, elas na verdade acabem negando e deixando de procurar e conhecer a história do povo africano. E é o povo africano que vai vir para o nosso continente e vai construir também quem é o brasileiro. As fontes históricas, elas vão mostrar o desenvolvimento, então, científico, civilizatório e cultural dos povos africanos em diversos momentos, Só que a gente vai ver que isso foi desconsiderado. As pessoas, os historiadores de séculos atrás, eles não vão colocar isso em evidência. A arte, por exemplo, a arte africana, que ela tem uma conotação tão importante no mundo, ela foi simplesmente, muitas vezes, não enxergada. As pessoas ignoraram a existência dela.
Os mais de 300 anos de escravidão dos povos africanos e o preconceito racial trouxeram também a intolerância religiosa e a criminalização de várias manifestações culturais. Então a gente não tem só a negação das fontes históricas, nós vamos ter também a negação de tudo que veio junto com os escravizados africanos, que vão trazer a cultura afro-brasileira, vai existir essa negação. Bom, a gente vai falar um pouco mais sobre isso na nossa próxima aula, né? E o que eu quero, já que vocês já vão aí se ligando, a gente tem uma proposta de uma atividade para vocês. É uma proposta investigativa. Vai ser uma atividade em conjunto que vocês vão fazer com as outras disciplinas de ciências humanas. Então, a gente vai fazer um trabalho junto com sociologia, com filosofia. Nós vamos trabalhar com essas disciplinas e vocês vão ter um tutorial no Google Classroom de vocês. Lá vai estar explicando certinho como é que vocês vão trabalhar, né, nessa proposta desse júri simulado. Bom, desafio está aceito? Como é que vocês vão mostrar o resultado de trabalho de vocês? Vocês vão divulgar uma foto, né, com a organização do trabalho de vocês através da hashtag Semana do Conhecimento, hashtag Aula Paraná na História. Ou, se vocês não tiverem nenhuma rede social, né, tiverem alguma outra rede social que vocês queiram colocar, vocês podem tanto postar no Facebook, no Instagram, podem também enviar por e-mail. O e-mail é semanadoconhecimento.ced@escola.pr.gov.br, ok? Bom, prestem atenção que isso vai ser um trabalho que vocês vão fazer em várias disciplinas. E a gente chega nas nossas considerações gerais. O que a gente aprendeu na nossa aula, né? A história, então, ela é construída através de fatos e processos históricos. Os sujeitos, os indivíduos, os grupos, nós somos os sujeitos históricos, né? Nós somos agentes ativos na história. E as fontes históricas, elas vão ser, então, vestígios que vão mostrar a testemunha dos indivíduos, né, na história, e também elas vão mostrar, ajudar a reconstruir, a recontar a história. Existem fontes materiais e imateriais, e as fontes, elas vão contar muito sobre as nossas histórias, sobre quem somos e onde vivemos. Fontes históricas da cultura afro-brasileira, elas foram, então, a gente viu que elas foram, durante muito tempo, elas foram apagadas, foram negadas, mas as novas pesquisas, as novas investigações, elas vão dar conta de modificar isso. E essa história, ela vai ser reescrita. E é sobre isso que a gente vai estudar na nossa próxima aula. Isso aí, pessoal. Até a próxima.